Fala, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje, meus queridos, nós vamos fazer uma lista de questões sobre velocidade escalar média, não é isso? É, galerinha, nós vamos resolver 17 questões sobre velocidade escalar média. 3 questões da minha lista eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês pesquisarem. O resto eu vou fazer, que são aquelas contas, né? Aquelas continhas que vocês têm mais dificuldade, beleza? Nós vamos do básico e aí a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Tranquilo? Se você gostar, o que você vai fazer? Cliquei no gostei, se inscrever no canal e, é claro, dar aquela moralzinha, né? Seguindo a gente no Instagram, beleza? Então, roda a vinheta que a gente vai começar essa brincadeira aí. Na tela, galerinha. Então, essas são as 3 primeiras questões que eu tinha mencionado. Essas questões aí vão falar um pouquinho sobre o conceito, né, relacionado à velocidade escalar média. Eu vou passar, porque eu não vou responder essas. Essas vocês vão pesquisar em casa e respondê-las, beleza? Ó, então, nossa primeira questão vai ser a questão de número 4. Vamos ler, vamos ver o que a gente precisa fazer para resolver as questões de física. Se você está entrando, se você está sendo introduzido a essa nova matéria que é a física, né? Essa nova área do conhecimento, ou melhor dizendo, a área do conhecimento não, que a gente está dentro de uma área do conhecimento que é ciências da natureza, nós somos apenas uma das disciplinas dessa área. Mas se você está entrando agora em física, meu querido, tenta verificar durante as resoluções o que está sendo feito pelo professor, o que está sendo discutido, quais são os procedimentos, o método que ele utiliza para resolver. Ele, no caso, sou eu, tá bom? Então vamos embora. Ó, questão 4. Questão de número 4 diz que Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Qual é a velocidade de Alonso nesse passeio, meus queridos? Vambora. Ó, se você é meu aluno, você sabe. Sempre anota os dados, porque isso vai fazer você resolver a questão com mais facilidade. Fora que você vai ter mais uma clareza dos dados, né, que foram fornecidos, da equação disponível para você, das transformações que devem ser feitas, porque muitas vezes as transformações de unidades são necessárias e ao anotar os dados você consegue perceber com grande facilidade quais são as unidades de medida que precisam ser convertidas, beleza? Então, olha só, ele falou que o Dr. Alonso, nosso querido Alonso, gastou 2 horas percorrendo 120 quilômetros. Portanto, o que a gente deveria anotar era o que significa 120 quilômetros. Dentro da cinemática, no estudo da velocidade escalar média, a gente sabe que, bom, primeiro, a princípio, nós temos somente uma equação de velocidade escalar média, não é isso? Que é ΔS sobre ΔT. Essa é a definição de velocidade escalar média, né? ΔS é o deslocamento. Lembrando que o deslocamento pode ser medido em quilômetros, metros, centímetros, milímetros, pá. Sei lá, do jeito que você quiser. Mas tem que ser unidade de comprimento, não é isso? Deslocamento se refere a uma medida de comprimento, mas é uma medida específica, porque deslocamento escalar mede a distância entre a posição inicial e a posição final, beleza? Independentemente de qual foi o percurso realizado, qual foi a distância efetivamente percorrida para o deslocamento escalar, só vai interessar posição inicial, posição final, média distância entre as duas. Show de bola? Ó, e tem também o intervalo de tempo, né? ΔT. O intervalo de tempo pode ser calculado em horas, pode ser calculado em minutos, pode ser calculado em segundos, pode ser calculado em semanas, pode ser calculado em mês, ano, qualquer unidade de tempo, beleza? Essas que eu coloquei, é claro, são as mais conhecidas, mas poderia colocar milissegundo? Poderia colocar, sei lá, microsegundo? Poderia, enfim, esses são os mais utilizados, ok? Décimos de segundo, centésimos de segundos, milésimos,
do jeito que você quiser, meu querido. O que importa é que essas são as unidades do intervalo de tempo. É sempre unidade de medida utilizada para tempo. Repara, ΔT significa intervalo de tempo ou variação do tempo. É o tempo final menos o inicial. ΔS indica variação do espaço ou variação da posição, são sinônimos, né? E também deslocamento escalar. É tudo a mesma coisa. E a velocidade média, você sabe, né, meu querido? Velocidade média é a combinação desses dois, quilômetros por hora, metros por minuto, metros por segundo, centímetros por hora, centímetros por minuto, milímetros por segundo, milímetros. Enfim, é a combinação deles, ok? A unidade de medida da velocidade escalar média. Olha só, galerinha, nesse caso, ele disse que o ΔS foi, não é deslocamento? Deslocamento, você sabe que é unidade de comprimento. Então, esses quilômetros aí tem a ver com deslocamento, não é isso? 120 quilômetros, porque inclusive ele falou que ele percorreu essa distância. E ΔT, ele falou que foi de 2 horas, ele demorou 2 horas para percorrer essa distância. Portanto, na equação da velocidade escalar média, o que você vai fazer? Substituir ΔS sobre ΔT. Como ele já te forneceu os dados, 120 dividido por 2 vai dar 60 quilômetros por hora. Sem muitas dificuldades, você chega no resultado desse item aqui, não é isso? O que eu fiz? Anotei os dados. A partir dos dados, eu verifiquei que as unidades de medida faziam sentido, quilômetro e hora, porque ele deu os resultados todos em quilômetros por hora. Senão, eu teria, né, feito uma observação. Galerinha, ó, é necessário fazer a transformação de unidade, né? Haja vista que os itens não estariam, por exemplo, em quilômetros por hora, mas os itens todos estão em quilômetros por hora, portanto, né, a nossa marcação correta seria a letra C. Show de bola? Questão 4, eu fiz devagarzinho, mas a gente vai avançar isso. Vamos aumentar a velocidade da nossa resolução aos poucos. Então, olha só. Próxima questão. Eu fiz a primeira e qual é a tua missão agora? Resolver a questão 2. Dá pause. Dá play. Agora vamos embora. Ó, você fez o quê? Você deu pause e resolveu, é claro, né? Se você não deu pause e resolveu, dá pause de novo. Voltou? Então vamos embora. Agora a gente vai resolver. Mas tem que ter resolvido, porque você não vai aprender física se você não tentar resolver esse negócio sozinho. Se você só vê minha resolução, anota aí. Anota. Se você só vê o professor de física resolver a questão, você não vai aprender física. Escreve aí. Escreve. Porque vai ser o que vai acontecer, meu querido. Você não aprende física olhando os professores resolver questão sem ter tentado, tá? Você tem que tentar. Você tem que tentar. Você tem que encontrar os obstáculos. Eles devem aparecer para que você consiga superá-los. E caso não consiga, aí a resolução do teu professor vai ser útil. Caso contrário, você só vai compreender passos de alguém que já sabe o conteúdo. Passos de alguém que já sabe qual é o caminho correto para chegar no resultado. Então, meu querido, sai dessa zona de conforto e escreve aí no teu caderninho, risca, rabisca, usa a calculadora se precisar, apaga, mas não usa, eu não gosto que use a calculadora não, sabe? Porque você vai fazer o Enem, aí tu vai fazer o vestibular, acolá, vestibular cá, vestibular do lado de lá, vestibular de lá, enfim. E o que vai acontecer? Tu não vai ter a calculadora, e aí? Aí tu se lascou, né? Tu vai fazer a prova do colégio, não tem calculadora, e aí? Se lascou. Então, meu querido, faz sem calculadora. Se a calculadora for necessária porque você tá com muita dificuldade, beleza. Mas tenta não usar, porque isso tudo vai te ajudar a desenvolver um raciocínio ainda melhor para física. Ó, vamos fazer assim. Chega de besteira, chega de falar. Uma pessoa correndo percorre 4 km com uma velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é? Ele quer o tempo. Ele nos deu velocidade pelo jeito, né? Porque ele falou que a velocidade escalar média é de 12 km por hora. E ele disse que ele percorre uma distância de 4 km. Então anota os dados. Ó, a velocidade média, 12 km por hora. Aí ele falou que ele vai percorrer, ou seja, ele vai se deslocar, é um ΔS, é um deslocamento, 4 km. Ok? E aí, galerinha, eu tenho que fazer, né, a aplicação da equação da velocidade, porque o que ele quer? Ele quer o ΔT, ele quer o intervalo de tempo que ele levou nesse percurso. Então, velocidade média
é ΔS sobre ΔT. Show de bola? E ΔS sobre ΔT fica como aí? Velocidade é 12, no lugar da velocidade eu coloco 12, no lugar do ΔS eu coloco 4, e o ΔT, meus queridos, é o nosso X da questão, que na física a gente não gosta de usar essa frescuragem, não. Na física a gente mantém ΔT, mas ele é o X da nossa questão, que nós devemos isolá-lo. ΔT passa multiplicando 12, né? Então, ΔT está dividindo, passou multiplicando. Aí tu vai pegar agora esse 12 que está multiplicando e passar dividindo. E vai fazer aí a divisão de 4 sobre 12, ok? 4 sobre 12, repara, tu pode simplificar dividindo por 4 em cima e embaixo. Em cima, se tu dividir por 4, dá 1. 4 sobre 4, 1. 12 sobre 4, 3. Ou seja, meu querido, né? Vamos lá para cima. Quer dizer que o ΔT seria 1/3 de hora. Ou aproximadamente 0,3333, vai dar uma dízima periódica, uma dízima bastante conhecida, que é a dízima, né, advinda de 1/3. Meu querido, eu não vou deixar 0,33333 porque eu acredito que é mais difícil de fazer. Eu acho que é muito mais fácil pensar num terço de hora. Embora muitos alunos não gostem de fração, a fração é muito boa. Porque olha só, 1 hora vale 60 minutos. Meia hora, 1 sobre 2 horas, equivale a 30 minutos. E 1/3 de hora? 1/3 de hora é 1 hora dividida em 3 partes. É 20 minutos, porque 20 mais 20 mais 20 dá 60. Então, 1 hora dividido em 3 partes, em minutos, seria quanto? 1 hora dividida em 3 partes em minutos seria 20 minutos, né? É só tu imaginar aqui, ó. 1 hora é 60 minutos. Então, 60 sobre 3, 20 minutos. Ou seja, isso aqui ia dar 20 minutos. Show de bola? 1/3 de hora é 20 minutos. Olha que bonita essa questão, meus queridos. Não sei fazer assim, não. Então faz regra de 3, pô. Oxi, faz regra de 3. Qual foi? Ó. 1 hora, 60 minutos. 1/3 de hora, X minutos. Multiplica cruzado, descobre o resultado. Como é que multiplica cruzado, pessoal? Aí não, né, meu querido? 1 vezes x, x. 60 vezes 1/3. 60 vezes 1/3. X é igual a 60 dividido por 3, 20. Show de bola? Então, do jeito que você quiser, você pode desenvolver a tua regra de 3. Eu não gostei do jeito que eu escrevi, que ficou muito exprimido aqui, tá? Então, vou trazer isso aqui para baixo. Então, o resultado da nossa regra de 3 foi isso aí. Show de bola? Podemos ir para o próximo item. Se você ficar com alguma dúvida em algum passo que eu estou realizando aqui, você pode mandar uma mensagenzinha e assim que eu tiver tempo, eu vou respondê-lo, beleza? Ó, 20 minutos, letra C. É isso. Lembra de tentar fazer a próxima questão sozinho, então? Foi? Então vamos embora. Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos ele percorre em quilômetros a distância D. O que eu faço? A tua mão, vai. Marca aqui os dados. Velocidade escalar 72 km por hora. Ele faz isso, um percurso qualquer em quilômetros, só que ele realiza esse percurso nessa velocidade por 1 hora e 10 minutos. Então, velocidade, ele deu 72 km por hora. Ele falou também que o tempo é quanto? 1 hora e 10 minutos. E o que ele pediu? Em quilômetros, a distância que ele percorreu, esse percurso, ele quer saber o deslocamento, meus queridos. Então, para descobrir o deslocamento, a velocidade média vai ser o que mesmo? ΔS sobre ΔT. Eu só tenho essa equação, então só vou usar ela, não é assim? ΔS sobre ΔT.
Só que, repara que existe uma incompatibilidade nas unidades de medida. Meu querido, nós vamos precisar, com toda certeza, fazer as devidas transformações. Porque esse aqui, ele está em hora, mas ele também está em minuto. Esse aqui está em quilômetros por hora, né? E, galerinha, talvez, se você transformar 10 minutos aí, né? Vai ficar um sexto de hora. Um sexto de hora vai dar 0,166666 horas. Então, tudo em hora ia ficar 1,16666 horas, né? Daí, quando você fosse multiplicar 72 por esse tempo para descobrir o deslocamento, ia dar um valor quebrado, né? Ia dar um valor bem esquisito. Então, eu vou tentar fazer de outra forma, que eu estou vendo que talvez seja possível encontrar um número inteiro. Repara só. Eu vou transformar o quilômetro por hora em metros por segundo. Como é que a gente transforma quilômetros por hora para metros por segundo, meu querido? Divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo, não é isso? Show de bola. Como é que eu transformo esses 10 minutos aqui e essa 1 hora em segundos? Você sabe que 1 hora vale 3.600 segundos, não é isso? 1 hora tem 3.600 segundos. E pensa só comigo, galerinha. 1 minuto tem 60 segundos. O quanto que teria 10 minutos? 10 minutos teria 600 segundos. Faz sentido isso? Então, peraí. Se em 1 hora eu tenho 3.600 segundos e em 10 minutos, não é 10 metros, ô animal, ô animalzinho. Professor, como é que pode? Ó, 10 minutos tem 600 segundos. Então, 1 hora e 10 minutos tem 3.600 segundos mais 600 segundos. Ok? Tu consegue ter essa percepção aí do que eu acabei de fazer? Não consigo, professor. Então, o problema é seu. Acabei de explicar. Mentira. Se você não consegue, o que tu vai fazer? Tu vai perguntar, pô. Tu vai mandar mensagens aí, professor. Se eu pode fazer de novo esse teu raciocínio aí? Posso, é claro. Beleza? Olha só. 1 hora é 3.600 segundos. Show de bola? E 10 minutos é 600 segundos. E um mais o outro dá quanto? Dá 4.200 segundos, né? Se eu não estou errado, é isso. Ó, vamos agora substituir essas informações dentro da equação. A velocidade é 20 metros por segundo. Do outro lado, eu tenho deslocamento e tempo. O tempo é 4.200 segundos. E o deslocamento eu vou descobrir. Então, repara que eu vou passar o 4.200 que está dividindo multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes 4.200. E isso aqui tem que ser igual ao deslocamento ΔS. 2 vezes... estou fazendo o seguinte, ó. 2 vezes 42 é 84. Com mais 3 zeros é 84.000 metros. Isso aqui é o nosso deslocamento. Professor, como é que você sabe que está em metros? É porque, se você se lembra bem, aqui está em metros por segundo e aqui está em segundo. E segundo vai acabar simplificando com segundo, né? Ficando, portanto, somente os metros, ok? Então, por isso que a questão está dada em metro. Mas ele não pediu em metro, ele pediu em quilômetro. E você, é claro que você, um aluno bem prendado, aprendeu que para transformar de metros para quilômetros é só dividir por 1.000. Portanto, o deslocamento é de 84, corta os zeros, 84 quilômetros. Show de bola? Então, tá resolvido aí mais uma questão. Professor, e se eu tivesse feito, né, no lugar de transformar para metros por segundo, quilômetro por hora, e transformar os 10 minutos para segundo, eu não poderia ter só transformado 10 minutos para hora, professor? Poderia, ia ficar 72 vezes
1,17 horas aproximadamente, 1,16 horas aproximadamente. Aí isso ia dar 84 e uns quebrados, tá bom? Ou seja, ia dar um valor aproximado, que você teria uma dízima periódica, você faria um cálculo aproximado. Portanto, você não teria um valor assim exato como eu coloquei aqui, beleza? Eu acredito que talvez, embora seja um pouco mais trabalhoso, fazer as transformações de unidade, ela torna o cálculo, no final das contas, mais fácil. É trabalhoso e facilidade são duas coisas diferentes, tá? Você vai começar a compreender isso na física. Você vai ver que tem questões que são fáceis de fazer, mas que exigem vários pequenos cálculozinhos que são fáceis, mas são vários, então ela é trabalhosa. Ela é fácil, mas ela é trabalhosa. Agora, tem questão que ela é difícil mesmo, que transformar a unidade é difícil, que entender o que ela pediu é difícil, que os cálculos são difíceis, que tudo é difícil. Aí, né, a gente vai começar a entender esse tipo de questão. Questão trabalhosa, questão difícil. Questão difícil e trabalhosa acontece, né? Enfim, essa é uma questão que é relativamente tranquila. Vamos para a próxima? Vamos embora. Questão 7, porque a gente ainda tem 10 questões para fazer, meu querido. Tem muita coisa. Ó, um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar? O que você vai fazer? Enquanto você está tentando fazer, eu vou dar uma olhada na palavra aqui. Ai, que delícia. Vamos embora. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. 1.200 metros ele percorreu, isso certamente deve ser uma distância. Em 4 minutos, certamente deve ser um intervalo de tempo. E ele quer que a gente descubra a velocidade escalar média. Então, ele não sabe a velocidade. Tadinho, professor, tão burrinho, né? Não, não é que ele não sabe, ele quer descobrir. O deslocamento é 1.200 e o ΔT é 4 minutos. Então, para a gente calcular velocidade escalar média, vai ser ΔS sobre ΔT. É isso aí, meu querido. Parece que você aprendeu, hein? Aí tu sabe que é 1.200 metros dividido por... Lascou-se, professor. Por que lascou? Olha lá a unidade, professor. Está em segundo. Segundo, 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 segundo. E aqui está em minuto. Lascou. Lascou nada, meu querido. Você, aluno prendado, sabe que basta multiplicar por 60. E aí nós vamos ter 240 segundos, né? Porque 2 vezes 60 é 120, 2 vezes 120 é 240, né? Mesma coisa que multiplicar por 4, é só multiplicar por 2 duas vezes. Ó, faz a regra de 3. Tu não se sente confiante em fazer uma questãozinha, uma transformaçãozinha dessa? Não se sente? Não tem problema não. Faz a regra de 3. Ó, 1 minuto, 60 segundos. Então, 4 minutos, x segundos. Aí, 1 vezes x é x. E 4 vezes 60 é 4 vezes 60, que nós conhecemos como 240, não é isso? Acabou. Moleza? Então, para você que tem dificuldade de fazer a transformação direta, faz regrinha de 3 que tu não vai errar. 240 simplifica os zeros, porque simples fica. E aí você pode simplificar também, ó, 12 e 24. Porque divide em cima e embaixo por 12. Olha que bonito que fica. Se você dividir aqui 12 por 12, vai 1. 24 por 12, 2. Então ficaria assim, 1 com o 0, que a gente não mexeu, 10. Ali embaixo sobrou 2. E aí 10 sobre 2 é 5 metros por segundo, ok? Professor, não sei fazer esse tipo de simplificação. Meu querido, faça do jeito que você se sentir mais seguro, do jeito que você se sentir mais confortável. O que interessa é você estar confortável no teu cálculo. É você estar seguro no que você está fazendo. É você ter certeza de que o processo que você está realizando você domina, você conhece, né? Então, na dúvida, o que tu vai fazer? 1.200 dividido por 240. Show de bola? Esse zero cancela com esse e tu vai ficar 120 dividido por 24.
Não é assim? E aí tu faz o teu cálculozinho que você está acostumado. Então, sem muitas dificuldades, tu vai fazer aquela calculadorinha de papel que você já está acostumado a fazer sem nenhum problema. Ah, não precisa simplificar. Eu gosto de simplificar, mas tu não precisa fazer isso. Questão de número 8. O que tu vai fazer? Resolver e depois eu resolvo. Mais uma olhada na palavra. Se tu gostou, tu vai fazer o que mesmo, querido? Se tu tá gostando? Tá gostando? Tu vai fazer o que mesmo? Diz pra mim. Diz pra mim o que tu vai fazer. Se tu tá gostando do vídeo. Ó. Opa! Tu vai se inscrever no canal, né? Ó, ignora a vinheta que eu apertei o botãozinho errado. Ignora. Teu professor é maluco. Vambora. Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Ah, é um animalzinho, né? Eu pausei o cronômetro. Eu já me perdi na hora, ó. Nós temos 26 minutos de gravação, né? Eu dei um pause aqui sem querer no meu relógio. Ah, um animal, né? Eu falei. Ó, tá bom. Uma partícula se deslocou 5 km em 10 segundos. Garinha, 5 km é o quanto ela se deslocou. Tá escrito? Então é o ΔS. E 10 segundos é o tempo que ela levou para se deslocar. Então, T. E ele quer, mais uma vez, a velocidade escalar média em metros por segundo. Então, ele quer o VM. Só que ele quer em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora, ele quer em metros por segundo, professor, né? Então, olha só, não pode ser essa. Não pode ser essa. Beleza? É, porque ele pediu metros por segundo, pô. Ó, velocidade vai ser. Garinha, não tem que estar em metros? Aqui tem um problema, porque está em quilômetros. Então, a gente vai ter que fazer a correção dessa unidade aqui. Como é que eu transformo quilômetro para metro? Professor, é só multiplicar por 1000. Porque cada quilômetro tem 1000 metros. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 5 quilômetros tem 5.000 metros. E para quem tem dificuldade de fazer isso, vai fazer na regrinha de 3. 1 quilômetro, 1000 metros. 5 quilômetros, x metros. 1 vezes x é x. Não é isso? E 5 vezes 1000 a gente conhece como 5.000, não é assim? Então, se você tem dificuldade, meu querido, faz regra de 3. Agora, tu precisa saber as equivalências, que 1 quilômetro vale 1000 metros. Se tu não souber, lascou tudo, meu querido. Há alguma coisa que tem que saber. Pré-requisito algum, se você tem vivência, você já viveu, você tem experiência de vida. Não precisa ter aprendido necessariamente na escola. Com certeza tu aprendeu na escola. Mas alguma vez você ouviu teu avô, teu pai, a tua mãe, teu amigo, alguém falar que 1 quilômetro é 1000 metros. Com certeza tu já ouviu. Nessa altura do campeonato já. Então, olha só. Velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Isso quer dizer que, se você quer o VM, quem é o ΔS? É 5.000 metros. Quem é o ΔT? É 10 segundos. E como é que fica aqui os zeros? Cancela. E quanto é que é o resultado? 500 metros por segundo, uma partícula supersônica, meus queridos. É, porque tá acima da velocidade do som, ela é supersônica, né? Cuidado que supersônico é diferente de ultrassônico, são duas coisas diferentes. Supersônico é algo que supera a velocidade do som. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, quando a gente diz que um avião ele é supersônico, nem todos são, tá? Os aviões comerciais geralmente não são. Os jatos costumam ser, né? Os jatos militares, preferencialmente, claro. Então, os jatos militares supersônicos são os jatos que superam a velocidade do som, que vale 340 metros por segundo, meu querido, né? Que tem como transformar em quilômetros por hora e dá mais de 1.200 quilômetros por hora. Isso é um jato supersônico. Essa partícula, ela se move
a 500 metros por segundo, que se tu transformar isso aí, multiplicar por 3,6, vai dar 1.800. É 1.800? Faz o cálculo aí. Faz aí, faz as tuas continhas aí que tu já tá acostumado a fazer. 500, que é a mesma coisa que 50, que é isso mesmo, pô. Né? Eu tô pensando aí em 180 km. É isso mesmo. 180 km por hora é 50 metros por segundo, logo 500 metros por segundo tem que ser 1.800 km por hora. Estou certo ou estou errado? Tá errado, professor. Então, te lascar. Ó, quilômetro por hora. É isso mesmo. Show de bola? Fazendo uma analogia com 180 km por hora e 50 metros por segundo, né? Então, quer dizer que essa partícula está bem acima da velocidade do som. Só uma curiosidadezinha que eu trouxe, tá? Você não precisa saber disso, não. Questão 9. Questão 9. Você vai dar pausa e resolver. Aí eu sigo. Vamos lá. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia. Tu já tentou fazer, né, meu querido? Possível que tá só me assistindo resolver que tu não tentou fazer nada. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu vou parar de gravar esse negócio. Ó, para. Ele tá me sacaneando. Não. Vambora. Valeu. Não, vambora, não. Vou resolver esse negócio, mas tu vai começar a resolver essas questões. Para de assistir a minha resolução sem resolver. Ó, questão 9. Diz o seguinte. Passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas, né? E às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média? Mais uma vez ele pede a velocidade escalar média, galerinha. Ele pediu a velocidade média, enquanto que ele deu que ele partiu do 30 e chegou no 240. Repare. Então, o deslocamento é 30? Não, não é. O deslocamento é 240? Não, não é. O deslocamento é 210. O professor tá ficando doido, ele nem deu 210. É porque você tem que entender a ideia aqui. O que ele falou aí não é a distância que foi percorrida, não é a distância que ele andou. É a posição de onde ele saiu. Ele passou no instante inicial pelo quilômetro 30. E no instante final ele passou pelo quilômetro 240. Isso quer dizer, S0 é a posição inicial. A gente usa os índice zero para indicar início na física, né? Então, S0 é a posição inicial e o S é a posição final. Portanto, ele, do início ao fim, realizou um deslocamento, que a gente chama de ΔS, de 210 quilômetros. Ele avançou 210 quilômetros. Show de bola? E, inclusive, galerinha, quando você vai calcular isso, você tem que fazer posição final menos posição inicial. Sempre que você quiser calcular o deslocamento, a partir de suas posições, você vai fazer o final menos o inicial. Show de bola? Então, essa é a ideia do ΔS. Galerinha, ele também nos deu o tempo inicial. Ele falou que ele partiu às 6 horas, mas que ele chegou às 9 horas e 30 minutos. Ou seja, não, professor. Pelo amor de Deus. Ó, o ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. 9h30 menos 6 dá 3 horas e meia de viagem. Ok? O que eu fiz para calcular isso? Tempo final menos tempo inicial. Na física, o delta indica final menos inicial sempre, indica variação. Beleza? Então é sempre final menos inicial. Não pode trocar isso. Não pode colocar inicial menos final, tu vai errar. Tem que ser final menos inicial, ok? Tá. Por que eu descobri o ΔS e o ΔT, meus queridos? Porque você sabe que para calcular a velocidade escalar média só tem um jeito. Tu tem que saber o ΔS e tu tem que saber o ΔT. Por isso que eu calculei eles. E a gente viu que é 210 dividido
né? 210 quilômetros, dividido por 3 horas e 30 minutos. Lascou, professor. O que lascou, meu querido? Lascou nada, não. Não tem nada aqui lascado. Ó, 30 minutos, lascou. Realmente, agora eu concordo com você. Não pode, Gani. Porque não tem como dar a resposta em quilômetros por hora, minuto. Não tem como dar a resposta em metros por minuto, segundo. Não tem. Ou é hora, ou é minuto, ou é segundo. Tem que deixar tudo no mesmo padrão. Então, nós vamos ter o trabalho de transformar 30 minutos também em horas. Então, aqui, ó o que a gente tem. A gente tem 3 horas mais 30 minutos, que é 3 horas e 30 minutos. Mas 30 minutos você há de concordar comigo que é a mesma coisa que meia hora. E meio, a gente na matemática representa por 0,5, não é assim? Então, na verdade, isso aqui é 3,5 horas, ok? Quer dizer que na hora de substituir, tu vai colocar quanto? Tu não vai colocar 3,30, tu vai colocar 3,5, tá? O professor tá errado, professor. Deixa de ser besta, professor. 3,5 horas. 3,5 horas é 3 horas e 50 minutos. Tu não acha isso não, né? Não acha que 3,5 horas é 3 horas e 50 minutos não, né? Ô, meu querido, não faz isso comigo. Quase que eu tenho um infarto aqui. Um infarto do coração, imagina que coisa. Do coração, não é de qualquer coisa, não. Ó, Galinha, pelo amor de Deus, né? Me ajuda. 3,5 horas não é 3 horas e 50 minutos, tá? 3,5 horas é 3 horas e meia, portanto, 3 horas e 30 minutos. Ó, os alunos costumam achar que 3 horas e 30 minutos é 3,3 horas. Não é. É 3,5 horas. 3,3 horas é 3 horas e 30% de uma hora, tá? E 30% de uma hora vale quanto? 30% de uma hora, tu sabe fazer? 30% de uma hora vale 18 minutos, tá? Não 30 minutos. Não é 3,3, garinha. É 3 horas e 18 minutos, olha que coisa. É, da mesma forma como 3,4 horas, é 3 horas. 3 horas, né? E 24 minutos. Olha que coisa. E 3,5 horas é 3 horas e 30 minutos. Tá bom? Então não vai fazer besteira, meu querido. Professor, e como é que eu vou chegar nesse resultado? Regra de 3. Regra de 3. Olha só. Se tu tá com dificuldade de transformar hora em minuto, tu vai fazer, ó, uma hora é 60 minutos. Pronto. Ah, então, professor, 0,4 horas é X minutos. Acabou. Acabou, meu querido. Tem segredo. Aí tu faz, 1 vezes X é X. 0,4, né? Vezes 60. Cancela esse com esse. 4 vezes 6, né? 24. Acabou. Então, 24 minutos. Então, galerinha, tá? Muito cuidado. 0,4 horas não é 40 minutos, é 24 minutos. Tá bom? Então, tô só te ensinando isso porque eu vejo muitos alunos errarem a mesma coisa. Aí é bom a gente avisar, né? É bom a gente avisar para você não cometer o mesmo erro. Agora, Garinha, olha uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Eu gosto muito, 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 muito de transformar alguns valores em fração. Por exemplo, 3,5, esse valor que ele nos deu aqui, ó, eu poderia transformar numa fração. Me fala uma fração aí que equivale a 3,5. 7 sobre 2. Professor, pode ser, professor, pode ser. 35 sobre 10? Pode, mas 7 sobre 2 é melhor, tá? Professor, mas por que você vai transformar em fração? Olha como fica fácil de fazer o cálculo, transformar em fração. Isso aqui ficaria 7 sobre 2. E o que a gente faz quando eu tenho um valor, né, uma fração dividido pela outra? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Qual que era a segunda, professor? Era 7 sobre 2. E por que você está fazendo isso, professor? Porque aí, ó, simplifica 21 com 7. 21 dividido por 7 é 3. Aí, né, tem o zero que a gente não mexeu. Ou seja, a velocidade média seria 30, que a gente não mexeu no zero, vezes 2, que é igual a 60 quilômetros
por hora. Show de bola? Eu gosto de fazer usando simplificações muitas vezes porque facilita o nosso cálculo. Se você tem dificuldade, como é que você vai fazer esse cálculo? Se você tem dificuldade, vai fazer do jeito que você já está acostumado. 210, 3,5, tira a vírgula, coloca o zero. Bom, meu querido. Do jeito que você já está acostumado a fazer sem nenhum problema, tá bom? Então, arrocha aí, faz do jeito que você se sente mais confortável. Eu acho que transformar para fração não faz ficar mais complicado. Eu acho que fica mais fácil muitas vezes. É claro que eu não vou colocar qualquer valor em fração. Só vou transformar em fração aqueles valores que são óbvios, aqueles valores que são fáceis de imaginar a sua fração. Caso contrário, eu vou fazer a continha que eu já estou acostumado a fazer, né? Aquela calculadorinha de papel. Beleza? Vamos para a próxima? Então, quando você faz a próxima, eu vou dar uma olhada aqui na palavra. E vamos embora. Fez? Então, minha vez. Ó. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros? Ele percorre 1.200 metros. 1.200 metros, ele percorre, é o deslocamento. Em 20 minutos, é o tempo que ele está demorando para percorrer 1.200 metros. Então, ele nos deu o deslocamento. E ele também nos deu o intervalo de tempo. Show de bola? Dado essas informações, o que ele quer? Ele quer a velocidade escalar média. Então, tu vai anotar, ele quer a velocidade escalar média. E como é que eu calculo a velocidade escalar média? Delta S sobre delta T. E aí vai ficar 1.200 metros. 1.200 metros. Repara, 1.200 metros é uma possibilidade, né? Deixa eu ver se eu vou fazer assim. Será que eu transformo isso aqui para segundo e divido por 1.200 metros? Ou eu já transformo para quilômetros? Qual será a melhor possibilidade, professor? Vamos transformar para quilômetro? Vamos? Vamos transformar para quilômetro. Ó, deixa eu trazer isso aqui para cá. Ih, deu certo não. Deixa quieto. Então, 1.200 metros, como é que você transforma para quilômetro? Você divide por 1.000. De metro para quilômetro, a gente divide por 1.000. É 1,2 quilômetros. Transformado. Porque ele quer em quilômetro por hora, meu querido. Por que o professor está fazendo isso? Que é doido? Não, que ele quer em quilômetro por hora. 20 minutos, a gente viu numa questão anterior, que 20 minutos era a mesma coisa que 1/3 de hora, porque uma hora é dividida em 3 partes de 20 minutos. Uma hora é 60 minutos. Posso dividir em 3 partes iguais, de 20, não é isso? Então, 20 minutos é 1/3 de hora. Eu gosto de escrever assim porque fica melhor de calcular. Então, o que nós temos aqui é 1,2 horas, ou 1,2 quilômetros, perdão, dividido por 1/3 de hora. Só esse negócio de escrever. Ah, não, para esse negócio de fazer fração, não gosto não. Cara, faz assim, olha que fácil. Porque divisão de fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 1 é 3, e 1,2 vezes 3 é 3,6. E acabou. Não tem segredo. É isso. Bacana? Show de bola? É isso. Olha que moleza. Bacana? Então vamos embora. Vamos subir porque tem muita coisa para fazer. Vamos acelerar essas nossas resoluções. Tenta fazer aí, vai. Partindo do zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros após 5 segundos. Aliás, foi mal. Deixa eu ler tudo de novo. Partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega à posição final 10 metros após 5 segundos. Qual é a velocidade escalar média do veículo? Então vamos lá. Vamos anotar os dados sempre. Ele, no instante zero, ele passa pela posição 60 metros. No instante 5 segundos, ele passa pela posição 10 metros. Então, ó,
Posição inicial, 60 metros. Posição final, 10 metros. Ok? Tempo inicial, no instante ele falou que era 0, né? O instante 0. E depois de 5 segundos, ou seja, no instante 5 segundos, ele passou pelo 10 metros. Então, essas foram as informações e o que ele nos pede aqui nessa questão é a velocidade escalar média, ou seja, ele quer que a gente calcule o VM. Para calcular o VM, você lembra que eu preciso saber o ΔS e o ΔT. E ΔS nada mais é do que final menos inicial. Final 10 menos inicial 60. 10 menos 60, nós temos um ΔS igual a quanto? Um ΔS igual a menos 50 metros, ok? O ΔT é final menos inicial, é 5 menos 0, ou seja, final menos inicial, nesse caso deu 5. 5 o quê? Segundos. Garinha, tem problema encontrar números negativos, números com vírgula? Não tem nenhum problema na física, isso acontece o tempo todo. Aquelas idealizações matemáticas do teu professor de matemática não acontece na física. Na física é número feio, na física é negativo, é positivo, é número com raiz, é assim mesmo. Na física o negócio é muito doido, é assim que funciona. E o que acontece? O ΔS negativo está indicando que você retrocedeu na trajetória. Você estava numa posição lá na frente, posição 60, e teve que ir retornando até o 10. É como se você estivesse andando na contramão, né? Andando na contramão. É como se você estivesse retrocedendo, ou melhor dizendo, você está retrocedendo na trajetória. O sinal negativo aqui vai nos ajudar a perceber o movimento que a gente chama de retrógrado. Por quê, professor? Porque quando você for calcular a velocidade, você vai ver que ela vai ser negativa em razão do sinal do ΔS, porque para calcular a velocidade eu preciso do ΔS, e o ΔS é negativo. O resultado é que a velocidade também vai ser negativa. 50 dividido por 5 é menos 10, né? Porque é menos 50 na verdade, metros por segundo. Beleza? Então, repara, esse sinal negativo aqui, o que que ele indica pra gente? Ele indica... Ih, prestou não, peraí. Prestou não, peraí. Meu toque não tá deixando eu continuar. Continuou sem prestar, mas agora vai ficar assim também. Deixa quieto. Ó, então esse sinal negativo, ele nos indica um movimento retrógrado. Então, quando a gente calcula o ΔS, percebe que ele retrocedeu, então eu tenho um movimento retrógrado, ou que a gente também chama de regressivo. Agora, se ele estiver avançando nas posições, se a posição dele, no lugar de diminuir, está aumentando, é porque você tem um movimento progressivo. Então, ó, vamos voltar aqui. Nesse aqui, tá vendo que o resultado foi positivo? Esse resultado positivo aqui indica que nós temos um movimento progressivo. Tá vendo que a velocidade aqui é positiva? Então, isso aqui indica o famoso movimento progressivo, ok? Então, o movimento aqui, ele é um movimento progressivo. Quer dizer, quando o deslocamento nos indica um avanço nas posições, ele é positivo, movimento progressivo. Consequência do deslocamento ser positivo é que a velocidade vai ser positiva também, ok? Se a gente avançar o slide, a gente vai ver que se o deslocamento der negativo, isso indica que ele retrocedeu nas posições no lugar de avançar, portanto, movimento retrógrado, movimento regressivo, né? Isso, a consequência disso é que a velocidade vai ser negativa. Repara que o sinal negativo, ele não indica quantidade, ele só indica sentido. Na física, ele só tem sentido físico, ele não tem um sentido matemático, tá? Então, se você falar menos 10 metros por segundo ou mais 10 metros por segundo, a quantidade é a mesma em metros por segundo. O valor 10 é o mesmo, é a mesma rapidez. Só que um tá, por exemplo, para a direita, outro tá para a esquerda, ou um tá para cima, outro tá para baixo. Só quer dizer que eles têm sentidos opostos.
mais 10 metros por segundo e menos 10 metros por segundo. É a mesma rapidez, mas em sentidos diferentes. Show de bola? Então, vamos embora. Questão 12. Faz aí. Pause. Play. E vamos resolver. Um móvel parte do quilômetro 500 às 9h10, indo até o quilômetro 600, onde, mudando de sentido de movimento, chegando até o quilômetro 320 às 11h40. Dá para melhorar essa redação aí, né? Está muito horrorosa, mas vamos embora. Ele parte do quilômetro 500 no instante inicial 9h10. Ele vai até o 600 e chega até o 320 às 11h40. Tá? Eu vou marcar esse aqui de outra cor. Galerinha, por que eu marquei aqueles 2 de amarelo e 1 de rosa? É porque os dados mais relevantes, geralmente, são os dados iniciais e finais. Esses intermediários não costumam ter tanta relevância, mas eu, ainda assim, dei uma pintadinha nele de rosa, porque pode ser que ele seja necessário nos nossos cálculos. Então, vamos para as questões. No item A, ele pede para a gente determinar a variação do espaço. Variação do espaço, variação da posição ou deslocamento escalar, é tudo a mesma coisa. É o famoso ΔS, ok? O que é ΔS? É a distância sobre a trajetória que foi descrita, mas é a distância entre a posição inicial e a posição final. Não importa se ele foi até lá na frente e voltou, depois voltou até lá atrás, depois voltou de novo e tal, e fez isso e aquilo. Não interessa. Só interessa para o deslocamento. Onde é que ele estava? Quilômetro 500. Onde é que ele chegou? Quilômetro 320. Mas ele foi no 600. Não interessa se ele foi para 600. Caguei. Só importa de onde ele saiu e onde ele parou. Para o ΔS é assim que funciona. Posição final menos posição inicial. E aí, como que isso vai ficar? Isso vai ficar final. Bom, a final, professor, é 320. E a inicial? A inicial é 500. E 320 menos 500 é quanto, galerinha? Faz aí. 320. Para dar 400. Tem que passar 80. Para dar 500 tem que passar... 180, professor. Isso. Mas é 180 negativo, tá? Porque no fim, ele está numa posição menor do que ele estava no início. Ele retrocedeu. O movimento é retrógrado, inclusive. Né? Então, ele está retrocedendo 180 km. O deslocamento foi esse. Foi 180 km no sentido oposto da trajetória. Então, respondido aí. O item A. Item B. A distância efetivamente percorrida. Lembra que a distância percorrida não é a mesma coisa que deslocamento. A distância percorrida, o nome já diz, ela leva em conta tudo que efetivamente foi percorrido. Você vai contar cada pequeno deslocamentozinho que aconteceu, tudo, cada passo, cada centímetro, milímetros em que ele andar, tu vai contabilizar. Ele foi lá nos 600 e tal e conta. Ele foi lá na PQP, conta. Ele foi lá na conta tudo. Então, como que a gente vai fazer? Ele saiu do quilômetro 500 e foi até o quilômetro 600. Do 500 até o 600, ele andou quanto? Andou 100, professor. Do 500, né? Deixa eu desenhar para você. Vou botar na ordem para ficar mais bonitinho, tá? Em ordem crescente, né? Então, só para você entender o que está acontecendo aqui, repara só. Ele saiu do 500. Ele saiu do 500, que é a nossa posição inicial. Ele terminou no 320. Só que ele foi, né? Nesse processo, ele foi até os 600. Ele andou quanto? Ele andou 100. Mas depois ele voltou até o 500. Ele andou mais 100. Aí depois ele continuou voltando até o 320, aonde ele andou 180. Beleza? Em módulo. Então, no total, ele andou quanto? 100 mais 100, 200.
mais 180, ele andou 380. Então, 100 mais 100 mais 180. Então, você vai contabilizar absolutamente tudo. E negativo é só no deslocamento escalar, tá, galerinha? Tu não vai colocar menos 180 lá na distância percorrida, não. Na distância percorrida, você está contabilizando cada metrozinho que ele andou e somando tudo. No total, 380 km é o quanto ele percorreu em distância percorrida. Ou distância efetivamente percorrida ou caminho percorrido são todos sinônimos. E ele quer a velocidade escalar média em metros por segundo. Garinha, você sabe muito bem que velocidade escalar média nada mais é do que ΔS sobre ΔT. O ΔS, tu sabe, a gente calculou, mas o ΔT a gente ainda não calculou. Ele disse pra gente que o tempo inicial, ele partiu às 9 horas e 10 minutos, ok? E ele chegou às 11 horas e 40, né? Isso vai nos permitir descobrir o quê? O ΔT, perdão, o ΔT. Mas o que seria o ΔT, Garinha? Seria o tempo final menos o tempo inicial. Então, para calcular o ΔT, nós faríamos o final menos o inicial. 11 e 40 menos 9 e 10. 40 menos 10 é 30. 11 menos 9 é 3. Então, 3 horas. Ou, perdão, que 3 é 2. O animal. É 2 horas e 30 minutos. Esse é bom de conta, hein? Ave Maria. Então, 2 horas e 30 minutos, é claro, sabe que tem que transformar 30 minutos em hora para usar no ΔT da equação. E aí, isso aqui é a mesma coisa que 2,5 horas, porque você sabe que meia hora é a mesma coisa, né, que 30 minutos. 0,5 horas é a mesma coisa que 30 minutos. A gente já viu isso antes. Eu chamei a atenção sua para dizer que 2,5 horas não era 2 horas e 50 minutos, que 2,5 horas era 2 horas e meia. Ok? Então, se você não prestou atenção, volta o vídeo e vê essa observação. Qual questão que eu fiz essa observação? Sei lá. Como é que eu vou saber? Eu acho que foi nessa aqui, né? Que eu fiz essa observação. Acho que foi bem nessa questão 9 aqui. Então volta o vídeo aí e vê se você encontra. Enfim, como é que ficou o cálculo? Ficou ΔS menos 180 dividido pelo ΔT, que é 2,5. Ok? Então, essa é uma forma de fazer o cálculo. 180 dividido por 2,5 vai dar 72 quilômetros por hora. Como é que eu vou fazer isso, professor? Calculadorinha de papel, meu querido. Óbvio, né, cara? Porque tu vai pegar, tu pode pegar 180, né? E dividir por 5. Depois que tu dividir por 5, aí tu faz o ajuste para chegar no 2,5. Enfim. Teu professor tem um jeito doido de fazer conta, mas fato é que 72 km por hora é a resposta fora da unidade que ele pediu, porque ele quer em metros por segundo. Então, a nossa conversão é em função dos metros por segundo, portanto, eu vou dividir por 3,6, e 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo, ok? Então, agora sim, a unidade de medida está correta, de acordo com o que foi pedido. Carinha, já estamos na questão 12, mas ainda falta muita questão, né? Vamos ver se o nosso computador aí aguenta esse rojão. Já são quase 1 hora de resolução. Nós temos 59 minutos de resolução, né? Vamos colocar aí 1 hora de resolução e ainda nós temos 8 questões. Vou tentar dar uma acelerada nesse passo aqui. Então, me segue e vamos embora. Ó, Pedro e Maria saíram para passear de carro. Eles partiram às 10 horas em direção a Braúna, localizado a 500 quilômetros da capital.
Como o trajeto era longo, eles fizeram 2 paradas, 15 minutos e 45 minutos. Ao chegar no destino final, Maria olhou no relógio e eram 18 horas. Vou colocar esses dois aqui de outra cor, porque pode ser que o processo que aconteceu ali no meio não seja relevante. Então, eu coloquei só o que aconteceu ali no início e no fim, que eu acho que é o mais importante. Ó, galerinha, ele quer a velocidade escalar média de toda a viagem, não é isso? E velocidade escalar média nada mais é do que ΔS sobre ΔT. Ele falou pra gente que a cidade que eles querem visitar está a 500 quilômetros de distância da capital, ou seja, eles vão ter que percorrer, eles vão ter que se deslocar 500 quilômetros para chegar lá. E aí ele falou que eles saíram às 10 horas, mas quando chegaram lá na cidade já era 18 horas. Ou seja, se você fizer o cálculozinho do ΔT, final menos inicial, você vai descobrir que isso aqui demorou 8 horas. Show de bola? Então, o cálculo que você tem que fazer é esse. Professor, mas e os 15 minutos lá que eles pararam, os 45 minutos que eles pararam? Você lembra que eu disse que não interessa? Se você quer calcular o intervalo de tempo de toda a viagem, você só precisa saber o tempo inicial e o tempo final. O que ele fez no meio do processo não interessa. Quero saber início e fim. Início e fim, ele estava aqui, ele chegou aqui, ele estava aqui, ele chegou aqui, acabou. É só isso que eu preciso saber, tá? A hora que ele saiu, a hora que ele chegou. De onde ele saiu e aonde que ele chegou. Acabou. Não preciso de mais nenhuma informação. Então, eles vão andar 500 quilômetros por 8 horas. Show de bola? Então, o teu cálculo é basicamente esse. 500 dividido por 8. Eu não sei fazer isso, não. Sabe? Lógico que tu sabe fazer. Oxe, como é que tu não sabe fazer? Não sabe fazer aquela calculadorinha de papel? 500 sobre 8, sei nada. Nunca aprendi isso aí, professor. Não aprendeu, vai ter que aprender. Nunca é tarde para aprender, né? Ó, vamos pensar aqui. Vamos pegar só os 50 aqui, ó. Vamos pegar só os 50. Se eu multiplicar 8 vezes 5, 8 vezes 10 é 80, não dá. 8 vezes 5 é metade, é 40. Ainda está muito abaixo. Se eu fizer vezes 6, é 40 mais 8, 48. 48 é bom. Então, 48 é o valor mais próximo, né? Então, vezes 6, repara só. Vezes 6 dá 48. Aí a gente subtrai, vai ter um resto aí, não vai? 48 com 50 vai ter um resto de 2, baixo zero. Beleza? Baixo zero que a gente não mexeu no zero. Baixou o zero? Até colocado a mesma cor. Pronto. Aí o que acontece? O valor mais próximo que eu posso multiplicar 8 para dar 20 é por 2. Porque 2 vezes 8 é 16. E aí eu ainda vou ter um resto. Vou ter um resto de 4, não é isso? Vai ter um resto de 4, pessoal. Que história é essa? Calma, ó. Não vai maliciar nada, não. Então aqui, galerinha, ficou ainda sendo possível fazer um restante aí, né? Porque, embora não dê para fazer 8 com 4, que 8 é maior que 4, eu posso colocar uma vírgula e baixar um zero. Aí, você sabe que 8 vezes 5 dá 40, né? Então, vai ter uma sobra de nada, não é isso? Pronto, fechou. Né? Se você não sabe fazer, lembra o processo, lembra o procedimento, porque ele é importante, tá bom? Não tem nada demais nessas continhas aí. Só que se você não tiver treino, você com certeza na hora da prova pode errar, ok? Então, tá aí. Vamos para a próxima. Dá pausa. Aí depois copia, aí depois tu volta, aí tenta fazer a próxima, né? Então, estamos na 13, 13 de novo? Duas 13. Então vamos pular aqui, ó. Vamos corrigir aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é 13. E essa aqui também é 13. Então essa aqui nós vamos apagar. E aí nós estamos na 14. Então beleza. Ó, 14 diz: Carla saiu de onde mora em direção à casa de seus parentes, a uma distância de 280 quilômetros.
Metade do percurso ela realizou a 70 km por hora e a outra metade ela decidiu reduzir ainda mais a velocidade, completando o percurso com 50 km por hora. Qual foi a velocidade escalar média realizada por ela? Então, de 280, ela andou metade a 70 e metade a 50. Foi o que eu entendi. Espero que tenha sido o que vocês entenderam também. Ó, questões como essa é interessante ilustrar, porque vai facilitar a nossa visualização do que está acontecendo, beleza? Então, para facilitar a visualização, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é a casa dela, aqui são os parentes dela, e ela dividiu esse percurso com duas velocidades diferentes. Ela percorreu uma parte do percurso a 70 km por hora e a outra parte do percurso a 50 km por hora. Se eu entendi bem, foi uma situação, né, muito parecida com essa que aconteceu. Deixa eu mover isso aqui para cá. E deixa eu aumentar isso aqui de tamanho. Pronto. Então, galerinha, dá uma olhada aqui. Tendo essas informações em mãos, como que eu posso proceder para a resolução? Repara, ela disse que ele, né, o avaliador, disse que tem uma distância de 280, mas metade foi percorrido a 70 km por hora e a outra metade a 50. Então tem que desenhar as distâncias aí para ficar bem claro. Galinha, dessas informações, o que ele nos deu? Ele nos deu a velocidade para ele percorrer o primeiro trecho e nos deu a distância, né, que ela percorreu o primeiro trecho. Nos deu a velocidade do segundo trecho e nos deu a distância que ela percorreu o segundo trecho, ok? Essas foram as informações que nos foram fornecidas. E ele pediu, na questão, qual é a velocidade escalar média de todo o percurso. Professor, não é só somar? Claro que não. Até agora, a gente não aprendeu nenhuma outra equação para velocidade escalar média, a não ser ΔS sobre ΔT. E não vai ser diferente. Só que, para eu descobrir a velocidade média do percurso todo, eu tenho que saber a distância do percurso todo e o tempo do percurso todo. A distância do percurso todo, a gente sabe, é 280, que é a distância 1 mais a distância 2. Professor, mas ΔS sobre ΔS não é final menos inicial? Meu querido, muito cuidado. ΔS só vai ser final menos inicial se você tiver a posição inicial e tiver a posição final. Quando você não tem, aí você vai tentar encontrar de outro jeito. Como eu quero descobrir o deslocamento total de tudo que ela andou, 280. É isso. E o que seria 280? É o 140 da primeira metade mais o 140 da segunda metade, ok? Agora, nós esbarramos num problema, porque a gente quer descobrir a velocidade, a gente sabe a distância toda, mas a gente não sabe o tempo, porque ele não deu o tempo. Embora ele não tenha nos dado tempo, repara que é possível descobrir o tempo, porque ele deu a velocidade do primeiro trecho e a distância do primeiro trecho. Se você tem velocidade e distância, você descobre o tempo. É assim que funciona na equação da velocidade. Repara. Vamos dividir isso aqui em duas partes, né? Vou calcular aqui. Velocidade 1, distância 1, tempo 1. Garinha, a velocidade 1, ele falou que é 70. A distância 1, ele falou que é 140. E eu quero descobrir o tempo 1. Ou seja, quer dizer que 70 dividido por... o tempo está multiplicando, passa, está dividindo, passa multiplicando. Pronto, está dividindo, passa multiplicando. 70 está multiplicando, passa dividindo. Porque aí fica 140 sobre 70, 14 sobre 7, 2. 2 horas. O que a gente descobriu? Esse tempo aqui, 2 horas. Agora a gente precisa descobrir o tempo 2. Para descobrir o tempo 2, a gente vai fazer de maneira análoga. Vamos fazer, né, de uma forma muito parecida. O tempo 2, você vai usar a velocidade 2, o deslocamento 2, e aí você vai descobrir o tempo 2. A velocidade 2, a gente viu que ele reduziu até 50. Ele vai andar uma distância ΔS2 de 140 e eu vou descobrir o tempo. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter que o tempo 2 vai ser 140 dividido por 50. Corta. Bacana? Então, até agora, esse foi o resultado que a gente conseguiu
encontrar 140 dividido por 5 vai dar, né, no caso 14 sobre 5 vai dar 2,8. 2,8 horas, ok? Ou seja, no total, quanto tempo demorou? No total, demorou esse aqui mais esse aqui. Isso vai dar o tempo total. Quanto que é o tempo total? 4,8 horas. Ou seja, qual é a conta que eu tenho que fazer? A conta que eu tenho que fazer é 280 sobre 4,8. Então, 280 dividido por 4,8 vai dar uma dízima periódica de 58,33, né? 58,3 quilômetros por hora, aproximadamente. Beleza? Já que eu estou fazendo, né, uma aproximação a partir da dízima. Letra B. Bacana? Então, é uma questão que nós vamos... Vixe, galerinha, ó. Eu escrevi aí e vocês nem viram o que eu fiz. Deixa eu jogar lá pra cima. Aí, ó. Melhor assim. Então, quer dizer que nas questões como essa, você pode seguir esse procedimento que vai dar sempre certo. A gente vai fazer outras questões assim. Quer ver? Vamos fazer uma outra questão assim? Ó, a questão 15, ela é bacana, mas eu vou pular rapidinho. Nós vamos fazer, deixa eu ver, a 16... Não, a 16 não. A 17. Que a 17 utiliza o mesmo raciocínio. Olha só. Tenta fazer aí usando exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Mesmo processo. Vai, pause. Peraí, agora vamos lá. Ó, o motorista faz um percurso de 200 km entre duas cidades A e B, com velocidade escalar média de 100 km por hora. E em seguida percorre 480 km entre a cidade B e C, com velocidade escalar média de 60 km por hora. Sua velocidade escalar média em km por hora no percurso total de A até C foi de... Então nós vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Vamos dividir. Ele percorre primeiro 200. Depois ele percorre 480. Um numa velocidade de 100 km por hora. E outro numa velocidade de 60 km por hora. Então essas foram as informações fornecidas na questão. Aí repara, você sabe então a velocidade no primeiro trecho e a distância no primeiro trecho. Você sabe a velocidade no segundo trecho e a distância no segundo trecho, tá? Mais uma vez, a gente não sabe o tempo 1, o tempo que ele levou no primeiro trecho. Nós não sabemos o tempo que ele levou no segundo trecho, beleza? E o que ele pediu pra gente? Ele pediu a velocidade escalar, né, em todo o trecho, sabendo, né, dessas informações, ok? Então, ele quer mais uma vez a velocidade escalar de todo o percurso. E toda vez que ele pedir velocidade escalar de todo o percurso, o que você tem que fazer? ΔS todo ou ΔS total sobre ΔT total, ΔT todo, não é isso? Repara, eu sei o ΔS todo. É 680, porque ele vai andar 400 e depois ele vai andar 200, então ele vai andar 480. Mas eu tenho um problema de que eu não sei quanto que vale o tempo 1 e nem o tempo 2 para somar os dois e descobrir o tempo total que ele levou na viagem. Embora eu não saiba, eu posso usar a equação da velocidade para descobrir. Então vai ficar ΔS1 sobre ΔT1. O que a gente faz? Substituir a velocidade, que é 100, o ΔS, que é 200, o ΔT a gente vai descobrir, passa ele multiplicando, passa o 100 dividindo, e 200 sobre 100, simplifica os zeros, é 2. 2 horas. Então ele demorou 2 horas nesse trecho do percurso. A mesma coisa nós podemos fazer para o trecho 2. A velocidade 2 é o ΔS2 sobre o ΔT2. Ou seja, quer dizer que vai ficar 60, que é a velocidade, 480, que é o ΔS, e a gente vai descobrir o ΔT2. Como é que eu vou fazer isso?
passo o ΔT2 multiplicando, né? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Vamos lá para cima. Então, ficou 480, o ΔT passou multiplicando e o 60 vai passar dividindo. Simplifica os zeros, 48 sobre 6, a gente já fez uma continha próximo dessa, e é 8 horas. Não é isso? Então, aqui nós temos um intervalo de 8 horas. Se a gente juntar, é lógico, esse tempo com esse tempo, a gente descobriu o tempo total. Se a gente tiver o tempo total, se a gente tem a distância, a gente descobre a velocidade. Então, simplifica 0 com 0, 68 km por hora. O processo foi exatamente igual à questão anterior. Mas foi muito igual, para não dizer que, que foi idêntico. Para não dizer que foi a mesma questão. Bacana? Vamos lá. Seguimos aí com 1 hora e 15 minutos já de resolução. Nós já fizemos bastante questões e nós vamos dar sequência para as resoluções. Vamos fazer mais essa, porque ela também utiliza o mesmo raciocínio, a 18. Depois a gente retorna para aquelas outras. Repara que, mais uma vez, ele vai dar uma situação. Antes de ler, eu já vou desenhar. Beleza? Repara, qual que é a situação? Num trecho, ele anda de 500 metros e o ciclista anda 200 metros, né? Com uma velocidade de 72 km por hora. Aí tem que transformar, um está em metro, outro está em km por hora. Depois ele anda o restante do trecho a 36 km por hora. Um trecho de 500 metros, o restante, depois de ter andado 200, é 300, não é? E aí a velocidade é 36 km por hora. Fazendo as conversões, dividindo por 3,6, nós vamos encontrar a velocidade de 20 metros por segundo. A mesma coisa aqui, dividindo por 3,6, nós vamos encontrar uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Tem que fazer as transformações. O que acontece? Mais uma vez a gente tem o problema do tempo. Ele não deu o tempo, ele deu só as distâncias e as velocidades. Professor, então eu já entendi tudo. Para a gente calcular a velocidade, eu vou ter que saber o ΔS todo e o ΔT todo. E daí? Se eu souber o ΔS todo e o ΔT todo, é só dividir um pelo outro. Eu sei o ΔS todo, mas eu não sei o ΔT todo de novo, professor. O ΔS todo é 500, porque é 200 mais 300. E o ΔT todo, a gente vai ter que descobrir. Para descobrir o ΔT1, é só usar a velocidade 1, distância 1, tempo 1. É só analisar apenas a primeira metade, né? Ou, perdão, o primeiro trecho, né? Porque não foi dividido em partes iguais. Então, o primeiro trecho de 200 metros, a velocidade dele é 20 metros por segundo, o trecho é de 200 metros e eu descubro o intervalo de tempo que ele levou, passando o tempo multiplicando lá para cima e passando 20 dividindo. E aí 200 sobre 20 é 20 sobre 2, que é 10. 10 o quê? 10 segundos. É o tempo que ele demora na primeira parte. Então, demorou 10 segundos. Na segunda parte, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que olhando apenas para o segundo trecho. Ou seja, como é que vai ficar? A velocidade 2 é 10 metros por segundo, a distância 2 é 300 metros e a gente vai descobrir o tempo 2, que vai ser igual a 300 sobre 10, porque o ΔT passou multiplicando e o 10 passou dividindo, e aí ficou 30 segundos é o tempo que ele demora na outra parte do percurso. Portanto, se você juntar os tempos, você vai descobrir o tempo total. E o tempo total foi de 40 segundos. E 500 dividido por 40 é uma conta fácil de você fazer, não é isso? Porque simplifica os zeros e 50 dividido por 4 é 12,5 quilômetros nesse caso por hora, não é isso? Ou, perdão, metros por segundo. Metros por segundo. Porque estava em metros e aqui estava em segundos. Aí ele pede a resposta em quilômetros por hora, porque todas as opções ali estão em quilômetros por hora. O que tu vai ter que fazer? Multiplicar por 3,6 para transformar para quilômetro por hora. Isso aqui vai dar 45 quilômetros por hora. Não é isso?
Porque 25 km por hora, você lembra? 90 km por hora é 25 metros por segundo. Então, 45 km por hora é 12,5 metros por segundo. Eu costumo lembrar de alguns valores de velocidade que são bastante utilizadas nas questões. Então, nós fizemos 3 questões utilizando exatamente o mesmo método. Exatamente igual. Por isso que eu consegui fazer com uma certa velocidade. Essa aqui, ele... Deixa eu ver, 30 km, esse mesmo tem a velocidade escalar, a metade restante do percurso. Determina a velocidade. Ah, tá bom. Então tá. Aquela ali, a gente vai usar o mesmo raciocínio, mas ela é um pouco mais difícil, tá? Então eu vou deixar ela aí pro finalzinho. Mas a gente vai usar o mesmo raciocínio dessas aqui, ó. Só que lá ele não dá nem o tempo nem a distância, então isso torna a questão um pouco mais complexa. Vamos fazer então a 15 e a 16, que são as questões que estão aí, né, restando aí. Olha só, um carro com uma velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. A que horas esse carro chegará à próxima cidade, que está situada no quilômetro 300? Vamos marcar aí as informações relevantes para que a gente consiga resolver essa questão. Primeira coisa, eu marquei. Agora eu vou tentar traduzir isso aqui para dados no meu desenho que me ajudem, né, de alguma forma a entender o que está acontecendo. Então ele passou pelo quilômetro 240 e foi até o quilômetro 300. Ele saiu às 9h30 e ele chegou que horas? Ele está perguntando. Não é 9h30, é 7h30, tá? 7h30. Ah, e tudo isso aconteceu numa velocidade, né? Tudo isso aconteceu numa velocidade de 80 km por hora. Eu vou considerar que essa velocidade foi constante durante todo o percurso, né? Galerinha, repara só. A pergunta foi, que horas que ele chegou no quilômetro 300? Ele me deu a velocidade e me deu a distância. Porque quanto que ele vai ter que percorrer para chegar de um até o outro? Fala aí. Ele percorreu 240 km para chegar na cidade? Não. Ele percorreu 300 km para chegar na cidade? Ele percorreu quanto? 60 km, porque é 300, posição final, menos inicial, 240, e isso aqui equivale a 60 km. Show de bola? Então, né, para não te atrapalhar, quer dizer que ele percorre 60 km, essa é a distância que ele andou. Só que se eu sei a distância e eu sei a velocidade, eu consigo descobrir, sabe o quê? O tempo que ele demorou para ir de uma posição até outra. E se eu descobrir o tempo que ele demorou, eu sei a hora que ele chegou, porque, ó, ele saiu 7h30, demorou 15 minutos, chegou que horas? 7h45. Saiu 7h30, demorou meia hora, chegou que horas? 8 horas. Saiu 7h30. Demorou 1 hora, chegou que horas? 8h30. Então tem que descobrir o tempo que ele demorou. É isso. Quanto tempo ele demorou, professor? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quanto que é a velocidade? 80. Quanto que é o ΔS? 60. E aí eu vou descobrir o ΔT, que é o tempo que ele demorou. O tempo passa multiplicando e o 80 vai passar dividindo. E aí simplifica os zeros. Se você simplificar por 2 em cima e embaixo, o que você vai encontrar? Se você dividir por 2 em cima e embaixo, sai daí, Alex. Oxi, mete o pé. Aí, que Alexa é a Siri. Tô confundindo o nome das mulheres já, ó. As mulheres da internet. Então ficou 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 3 quartos é uma fração conhecida. 0.
75 horas. Show de bola? Se ele demorou 0,75 horas, que horas que ele chegou? 75 horas não é 75 minutos, tá bom? Lascou, professor. Aí lascou não. Para transformar de hora para minutos é só multiplicar por 50, que aí fica fácil de perceber que isso aqui, né, se vai dar 45 minutos. Bom, se ele saiu às 7h30 e demorou 45 minutos, que horas que ele chegou? Se ele tivesse demorado meia hora, ele teria chegado 8, mais 15 minutos, 8h15, professor. 8h15. Então, ele chegou às 8 horas e 15 minutos, ok? Então, essa é a hora relógio que ele chegou. Portanto, resposta é a letra A. Professor, não sei transformar esse negócio de 45 direto, não. Então, faz uma regrinha de 3. 1 hora, 60 minutos. Então, 0,75 horas é x minutos. Aí tu faz 1 vezes x é x, 0,75 vezes 60 é 45, ok? Então, para quem tem dificuldade, pode desenvolver a famosa regra de 3. Vamos embora? Já temos 1 hora e 25 minutos. Vamos continuar. Próxima questão tu vai dar pausa e tentar fazer. Vamos? Então, às 9h30, José saiu de casa com sua bicicleta para visitar amigos. Primeiramente foi à casa de João, distante 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Após conversar durante meia hora, José se dirigiu à casa de Maria, mantendo a velocidade constante de 20 km por hora. Chegou lá às 11h30. A velocidade escalar média desde sua casa até Maria foi de... Então, galerinha, igual eu falei, né? Anota os dados, né? Vê o que ele deu de informação relevante. E aí, a gente vai descobrir o que foi pedido. Ele pediu velocidade escalar média de todo o percurso mais uma vez. Galinha, são muitas informações. Olha o tanto de informação que ele deu. Cara, isso aqui deixa o menino doido se ele não souber organizar as informações. E como que a gente organiza a informação, Galinha? Fala aí, como que a gente vai organizar essa informação? Igual a gente fez em todas as últimas questões. Desenhando, desenhar, ilustrar. Vai te ajudar a fazer uma boa interpretação da questão. Vai te ajudar a ter uma leitura mais precisa dos dados. A identificar quem é quem desses dados. Quais deles vão ser mais úteis no processo de resolução, né? Qual é a prioridade na resolução. Tudo isso você vai descobrir quando você fizer o esboço do que foi, né, proposto. Então, primeiro, tudo aconteceu saindo da casa de José, até que se chegou na casa de João, e depois, por fim, ele terminou o seu percurso na casa de Maria. Na casa do José, ele saiu às 9h30. Ele chegou até a casa do João às 10 horas, levou meia horinha. E depois, por fim, chegou na casa de Maria às 11h30. Então, cuidado, que ele ficou conversando por meia hora. Então, ele só sai da casa dele para ir até Maria, né? Ele só sai da casa dele para ir até Maria às 10h30. Portanto, ele chega às 11h30, segundo o texto. Quer dizer que se ele saiu às 10h30 e chegou às 11h30, ele certamente deve ter demorado 1 hora nesse percurso, ok? Então, uma informação interessante aí, que não foi evidenciada na questão, mas que a gente consegue perceber com um pouquinho de interpretação. Lembrando que ele falou que de José até João ele percorre 12 quilômetros, portanto a distância entre as duas casas, 12 km. Ele não fala a distância na casa de João até Maria, mas ele disse que ele percorreu essa distância com uma velocidade de 20 km por hora. Essa velocidade é para ir de João até Maria, não é para ir de José até João. Então essa velocidade é só da segunda parte do percurso, tá bom? Na primeira parte não interessa qual é a velocidade. O que interessa é que ele anda nessa velocidade somente na segunda parte. Ó, ele pediu então a velocidade escalar média de todo o percurso. Para descobrir a velocidade escalar média de todo o percurso, o que eu preciso? Eu preciso do ΔS todo, você já aprendeu isso. E eu preciso do ΔT todo.
ΔT todo, nós até sabemos. Porque lembra que eu falei que ΔT ou ΔS só se importa de onde ele saiu e onde ele chegou? Então, que horas que ele saiu? Professor, ele saiu às 9h30. Beleza. E que horas que ele chegou? Às 11h30. Então, para o ΔT só interessa isso. Não importa se ele conversou por meia hora, se ele trocou umas ideias, se ele resenhou, né? Não importa, não importa, não importa. O que importa é a hora que ele saiu e a hora que ele chegou. E a hora que ele saiu até a hora que ele chegou, demorou quanto tempo? 2 horas. 9h30 às 11h30, 2 horas. Agora, o ΔS todo, de todo o percurso, eu não sei. Eu sei que ele andou 12 quilômetros, depois eu não sei quanto ele andou, eu preciso descobrir. Para saber a distância total que ele andou, eu preciso descobrir. Só não é só 12 mais a velocidade 20 km por hora, não? Não. Não tem como somar velocidade com deslocamento. Não tem como somar quilômetros por hora com quilômetro. Assim como não tem como transformar tempo com massa. Tem como transformar 5 kg mais 10 segundos? Tem como somar os dois? Não tem, né? Porque não faz sentido somar os dois. Mesma coisa, não faz sentido somar velocidade e deslocamento. Mas, ó, embora eu precise descobrir isso aqui, eu consigo porque ele me deu a velocidade e o tempo. Se ele me dá a velocidade e o tempo, eu descubro a distância. Porque, olha só, como é que ficou isso aqui? A velocidade 2 é a distância 2 pelo tempo 2. Lembra que é assim que a gente faz a continha? Então, vou colocar aqui no cantinho. Quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade 2 é 20. A distância 2 eu quero descobrir. Mas ele demorou 1 hora. ΔS sobre 1 é ΔS. Então, ΔS é igual a 20. 20 o quê? km. Então, por coincidência, graças a ele ter demorado somente 1 hora, quer dizer que ele tem que ter andado 20 km aqui. E aí, no total, ele andou 12 mais 20, que é quanto? 32 km. Ou seja, qual que é a velocidade dele? 16 km por hora. Porque ficou 32 sobre 2. Show de bola? Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a velocidade média de todo o percurso foi de 16 km por hora. Resultado de 32 sobre 2. Bacana? É uma questãozinha que, embora tenha bastante informação, se você desenhá-la, se você identificar os dados, talvez ela não seja uma questão muito difícil, não. Na verdade, ela é uma questão bem mediana. Bacana? Letra B. Tem mais? Nós fizemos a 17, nós fizemos a 18, nós precisamos fazer a 19 e a 20. Nós temos 1h30 de resolução, né? Ave Maria, professor. Eu tô assistindo, professor, não é no 1.5x, não. Eu tô assistindo 5x, no 10x. Você tá com a voz daqueles esquilinhos lá, como é que é o nome? Alvin, os esquilos, como é que é? Esqueci. Tic-teco, você tá com a voz de tic-teco, enfim. Tem mais de um, né? Esquilo aí no mundo dos desenhos. Ó, a velocidade escalar média de um móvel durante a metade do percurso. Durante a metade de um percurso é de 30 km por hora. Esse mesmo móvel tem a velocidade escalar de 10 km por hora na metade restante desse percurso. Determine a velocidade escalar média de todo o percurso. Ó, se você entendeu o que eu entendi, o que ele nos deu foi isso aqui, ó. Ele dividiu o percurso ao meio, metade, metade. Ele percorre com 30 km por hora. Opa. Ele percorre com 30 km por hora e depois a 10 km por hora. Aí ele quer saber qual é a velocidade escalar média total de todo o percurso. Você sabe que é ΔS sobre ΔT, mas é de todo o percurso. Show de bola? Então, essa é a pergunta que ele nos fez. Ele só nos deu esses dados aí, tá? Ele não deu mais nada. Lascou, professor? Não, não lascou não. A gente pode fazer muito parecido como a gente fez a 18 e a 17. A gente pode usar um raciocínio muito parecido, tá? Qual seria o raciocínio aqui?
Repara que nas outras ele tinha dado a distância. Ele deu a distância aqui e deu a distância aqui. Só que, embora ele tenha dado a distância, ele não deu os tempos. Então, o nosso problema nas outras questões é que a gente precisava do tempo, né? Só que ele tinha dado as distâncias e agora ele não deu. Lascou, professor? Com certeza, não. Lascou não, lascou não. Você há de concordar comigo que se ele andou metade metade, eu não sei essa distância. Vamos supor que é x. Então, a outra metade também é x, porque metade são duas distâncias iguais. Então, o deslocamento todo dele eu sei sim. Sabe quanto que é? O deslocamento dele todo? X mais x. 2x. O deslocamento dele todo é 2x. Faz sentido? É. Agora, eu não sei o tempo 1 nem o tempo 2. Igualmente, a gente não sabia antes. Temos que descobrir. Como é que eu vou descobrir o tempo 1 e o tempo 2, professor? Ave Maria, o tempo 1, galinha. Você vai usar a velocidade 1, distância 1 e tempo 1. A velocidade 1 é 30. A distância 1 é x. E o tempo 1 a gente vai descobrir. Isolando o tempo, passando o 30 dividindo x sobre 30 é o tempo. Aí. Então, esse aqui é o tempo. A gente já sabe quanto que vale. É x sobre 30. E aí, agora eu quero descobrir... Peraí, deixa eu fazer assim, igual eu fiz antes. Ó, o meu toque batendo. Aí, galerinha, repara só. Eu quero descobrir agora o tempo 2, né? Professor, mas você não descobriu um valor numérico? Não descobri. Não descobri. Essa questão a gente não vai conseguir descobrir. É assim mesmo, né? Vamos ter que trabalhar com as letras mesmo. Faz parte do processo. Só, eu não vou entender nada assim. Sem número eu fico doido. Não, aprende a fazer uma álgebrazinha. Não é trabalhoso. Vamos seguir o mesmo raciocínio de antes. Ó, para descobrir o tempo, a velocidade seria, né? Por analogia, tu já sabe, né? Que a velocidade é x sobre 10. Mas vamos fazer. A velocidade é 10. A distância que ele vai andar no segundo parte do percurso é x, né? E o tempo 2 eu vou passar multiplicando, e o 10 eu vou passar dividindo, vai ficar x sobre 10, como eu acabei, né, de observar ali em cima para vocês. Então, por analogia, a gente já saberia como que ficaria o tempo 2. Então, galerinha, repara, eu não tive que somar x mais x. O que eu fiz aqui? Eu fiz x mais x, que era o delta S1 mais o delta S2, o deslocamento da primeira parte mais o deslocamento da segunda parte, né? Ó, delta S1 mais o delta S2, x mais x. E o que seria o tempo total? O tempo 1 mais o tempo 2. Seria x sobre 30 mais x sobre 10. Não é assim? X mais x, 2x. Show de bola? Aí, galerinha, a gente tem um problema só de que a gente tem aí uma soma de frações. Então, ó, para realizar essa soma de fração, eu vou colocar aqui num cantinho embaixo, tá? Ó, para fazer x sobre 30 mais x sobre 10, soma de fração tem que tirar MMC. O mínimo múltiplo comum entre 30 e 10 é 30. Não é isso? Então, olha só, 30 e 10. Vamos lá? Divide por 2. Aqui dá quanto? 5. Aqui dá quanto? 15. Aí vai por 5. Por 5 vai 1. E aqui, 3. Aí vai por 3. Aqui 1 e 1. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Beleza? Então, para quem tem dúvidas, só fazer aquele confere. Ok? Então, ficou assim. 30. O que eu tenho que fazer com esse? Pega esse, divide por esse, multiplica por esse. Divide por esse, multiplica por esse. Você lembra disso? Então, espero que você lembre da matemática, que tudo que você aprendeu na matemática, certamente você vai usar na física, ok? Meu querido. Aproveita. Tudo que você está aprendendo aí na matemática. 30 dividido por 30. 30 dividido por 30 é 1 vezes x é x. Mais 30 dividido por 10 é 3 vezes x é 3x. Ou seja, essa continha vai ficar 4x, que x mais 3x é 4x sobre 30. Então,
O que a gente tem aqui é 4x sobre 30. E aí, o que a gente sabe? Que nessa situação nós temos uma divisão de fração. Conserva a primeira 2x, multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Multiplicar pelo inverso da segunda vai ficar como? Se eu multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 30 sobre 4x, ok? Então, a velocidade escalar média de todo o percurso vai ser igual a... Repara que dá para simplificar esse x com esse x, tá? Então, a incógnita x sumiu. Acabou. 2 vezes 30 é 60. E 60 dividido por 4 é 15. 15 quilômetros por hora. É uma questão fácil? Essa já não é tão fácil, né? Essa já é uma questão que, além de trabalhosa, né, é uma questão mais complexa, porque ele só deu 2 informações e a gente precisou de várias outras para chegar no resultado. Portanto, é uma questão realmente mais complicada, mas nada impossível, ok? Então, fiquem tranquilos que essas questões já são mais raras de aparecer em prova e coisa e tal, né? Eu só estou tentando elevar o teu nível um pouquinho com relação à velocidade escalar média. Existem outras questões mais complexas que essa, né? Com certeza. Tem questões que são, inclusive, mais fáceis que essa, mas às vezes são mais trabalhosas. Tem questões que são mais complexas, mas que não são mais trabalhosas que essa. Embora sejam mais complexas, a complexidade está dentro da interpretação. Isso acontece bastante, ok? Vamos para a nossa última questão? Vamos para a nossa saideira. Nós já temos 1h40 de resolução. O cérebro tá fritando, meu querido. Tu já tá derretendo. Eu espero que tu não tenha assistido tudo isso de uma vez só. O interessante é você assistir aos poucos, porque você tem um número de questões gigantesco para, né, conseguir não absorver, mas para conseguir aprender, né, de uma maneira efetiva, de uma maneira significativa. E para isso ser significativo, você precisa ser o próprio autor da sua aprendizagem, você precisa ser ativo no processo de aprendizagem, né? Você precisa estar fazendo as questões. Se você fizer as questões e depois assistir a resolução, o nível de aprendizado vai ser outro nível, beleza? Vamos para a última. A velocidade escalar média de um automóvel é 80 km por hora no primeiro trecho do seu percurso e 60 km por hora no restante. Ih, professor, já veio, calma. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo. Qual é a velocidade escalar média durante todo o percurso? Ela é a média aritmética das velocidades. Garinha, aqui, dá só uma verificada. Será que a velocidade escalar média é igual à média aritmética das velocidades? Já que ele perguntou isso naquela questão. Repara, se você fosse fazer uma média aritmética, você ia fazer assim, ó, 30 mais 10 sobre 2. 40 sobre 2. 20. Errou, abestado! Se você tentou tirar uma média aritmética no lugar de tirar a velocidade escalar média, você vai ter com certeza errado. Por quê? Porque velocidade escalar média é diferente de média aritmética, tá? Então, tu não pode fazer esse cálculo aqui quando você está tentando descobrir a escalar média, a não ser que você tenha um movimento uniformemente variado, que não é o caso, ok? Então, a princípio, velocidade escalar média é diferente de média aritmética. Pode acontecer delas serem iguais? Pode, né? Mas é bastante difícil. Então, vamos lá. Vamos calcular isso aí? Mesma situação? Professor, mas vai dar um baita trabalho novamente? Com certeza. Você tem dúvida disso? Ó, dividiu metade, metade de novo? Não, não dividiu metade, metade. Ele falou que o tempo é igual. Então, como ele estava mais rápido na primeira parte do trecho, ele vai percorrer uma distância maior, porque ele disse que os tempos são iguais. Ele disse que ele estava a 80 km por hora e ele estava a 60 km por hora. Aqui a gente já está forçando a barra. Nas últimas 2 questões, a gente está forçando a barra, tá? Se você conseguiu pegar a ideia até a 18, tá ótimo, tá melhor que bom. Porque a gente já tá forçando a barra, 18 a 20. Ó, 80 km por hora
e 60 km por hora. As distâncias não são iguais. O que é igual aqui é o intervalo de tempo, ó. Ele fala isso. Ele fala que foi percorrido no mesmo intervalo de tempo, tá? Como em uma parte ele estava mais rápido, então no mesmo intervalo de tempo ele anda mais, quando ele está mais rápido, tá? Por isso a primeira distância é maior. Mas eu não sei quanto que vale a primeira distância. A primeira distância é o delta S1, que a gente não sabe quanto que vale. E o delta S2 a gente também não sabe quanto que vale, ok? O que que a gente sabe? A gente sabe que o tempo 1 é igual ao tempo 2. Então, se ele demorou x aqui, ele demorou x aqui. Só não vou usar x não, vou usar y, porque antes eu usou x e não quero confundir, vou usar y. Então tá, se ele demorou um tempo y na parte 1, ele vai demorar um tempo y na parte 2, ok? E ele quer a velocidade escalar média de todo o percurso, tá? E aí ele quer saber se isso equivale à média aritmética. Tu já sabe que a resposta é não, porque a gente respondeu isso, né? No iniciozinho aí, quando eu voltei a questão, e a gente verificou que as duas eram diferentes, mas ele quer a velocidade escalar média de todo o percurso, considerando, né, essas velocidades em cada trecho. Então, ó, ΔS do todo, o ΔT do todo, mais uma vez. Garinha, tu sabe o ΔT do todo, sabia que tu sabe o ΔT do todo? O que é o ΔT do todo? É y mais y. Ou seja, o ΔT do todo é 2y. Só que a gente não sabe o ΔS. Agora o nosso problema é o ΔS. Ah, mas ΔS a gente descobre, né? Descobre. Você usa, por exemplo, aqui, ó. Você usa a velocidade V1. Velocidade V1 é ΔS1 sobre o tempo 1. Aí repara só, a velocidade 1 é 80. O ΔS1 a gente quer descobrir. E o ΔT1 é y. Então, 80y. Ok? Isso aí é a nossa distância 1. Quanto que é a nossa distância 2? Então, aqui a gente acabou de descobrir que é 80y. Professor, por analogia, eu sei que aqui vai ser 60y. Pois é, a velocidade 2 é ΔS2 sobre ΔT2. Ou seja, vai ficar 60 igual a ΔS2 sobre y. Então, o y está dividindo, passa multiplicando. 60 vezes y é igual a ΔS2. Beleza? Aí o que acontece, galerinha? O que nós temos aqui é a seguinte situação. É que 80y mais 60y vai dar quanto? 80 mais 60 vai dar 140y. Só que eu posso cortar y com y, e aí a velocidade escalar média de todo o percurso pode ser igual a quanto? 140 sobre 2. Pessoal, essa é muito mais fácil, né? Com certeza, essa é muito mais fácil. 140 sobre 2 dá quanto, galerinha? 70, né? 70 km por hora. Esse é o resultado. Professor, mas peraí. Deixa eu ver se a velocidade escalar média vai dar, a média aritmética vai dar igual, porque você disse que elas não são iguais, mas pode acontecer delas serem iguais. É verdade, pode acontecer. Então vamos verificar. A média aritmética, somos 2 dividido por 2. 80 mais 60 sobre 2. 80 mais 60 é 140. 140 sobre 2 é 70. Ih, professor, deu igual. Deu igual. Mas sempre dá igual? Não. Não é sempre que dá igual. Então, nesse caso, sim. Nesse caso, são iguais. Mas não é uma regra. Na verdade, a regra é elas não são iguais. A exceção, elas podem ser iguais. Em alguns casos, elas são iguais, ok? A gente viu aqui que elas não eram iguais, não é isso? A média não era igual à velocidade escalar, tá? Média aritmética e velocidade escalar. Então é isso, galerinha. Nós acabamos de responder as 20 questões. Eu espero de verdade que você tenha aproveitado bastante essa resolução. Espero que você tenha compreendido. Se você ficou com alguma dúvida, você vai deixar aí nos comentários que eu vou responder na medida que possível, beleza? Ó, você gostou?
curte e se inscreve, compartilha para os teus amigos, beleza? Um forte abraço e até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.